Me arrependi de ser mãe e quero voltar à minha vida antes de ter filhos. Essa é uma fala do vídeo da Ivana, falando sobre mães que se arrependeram de ter filhos, e eu quero discutir um pouquinho com vocês sobre esse vídeo dela, que eu vou deixar linkado aqui na descrição dos vídeos. Já adianto que eu não concordo com algumas falas dela, quero abrir um parênteses aqui muito grande, que dizer que eu sei que quando nós fazemos vídeos aqui para as pessoas, nós estamos falando de forma geral, e que provavelmente ela falou de forma geral, esse pode ser uma realidade na vida de muitas mulheres, mas não foi na minha experiência. Eu já gravei um vídeo aqui falando que eu me arrependi de ter filho aos 40 anos, e se você não assistiu, eu vou deixar linkado aqui embaixo para você ver. E não foi o que aconteceu comigo. A Ivana é uma profissional que eu gosto muito, tem vídeos muito relevantes que eu vi dela sobre educação de filhos e tudo mais, gosto muito. Porém, neste vídeo em específico, quando ela vai falar das mães que se arrependeram de ter filhos e que na verdade é porque queriam viver a vida de antes de ter filhos, que elas não se entregaram, porque elas vivem a angústia de que elas se priorizavam, viviam só para si, de que elas podiam acordar, escovar os dentes, arrumar o cabelo, que agora elas não têm tempo para nada, e isso faz com que elas tenham esse sentimento de arrependimento de ter filhos, e ela dá então a explicação de que o que poderia ser feito para mudar esse sentimento, e isso é o que pega para mim. Ela então fala que é preciso aceitar, reconhecer esse sentimento para poder mudar. E como mudar? Então ela explica que você precisa se render, parar de resistir à maternidade, parar de desejar a vida anterior, e aqui é o ponto que pega para mim. Se entregar à maternidade, viver esta renúncia. E esse ponto é que eu quero trazer para a nossa conversa hoje. Porque eu não me vejo, eu não senti essa falta de renúncia, essa falta de entrega. Eu não queria viver a minha vida antes de ter filhos, esse não era o meu sentimento quando eu vivi a experiência de sentir realmente que eu me arrependi de ter filho aos 40. Na minha experiência, eu queria ter vivido a maternidade antes, ou seja, ao invés dos 40, aos 28, 30 anos. O meu sentimento estava mais ligado a uma sensação de incapacidade, de não ser capaz de cuidar dos meus filhos diante de toda a privação de sono que eu vivi. Eu conto detalhes no vídeo que eu vou deixar aqui embaixo, mas foi um momento muito difícil e o meu sentimento era: eu não dou conta, eu não aguento mais. E é como eu já falei, eu tinha aquele sentimento de que eu estava morrendo por dentro, não tinha energia, força para fazer o que era preciso fazer nas coisas básicas, de cuidados básicos com o meu filho. Então, quando ela fala que você precisa se entregar, essa não é a minha realidade. Eu não deixei de me entregar, na verdade eu me entreguei mais do que eu tinha. Eu entreguei mais do que eu tinha para entregar. E era por isso que vinha esse sentimento, porque era uma exaustão em que dava a sensação de morte mesmo. Eu estava passando por um processo de, mais do que querer viver a vida anterior, era de querer realmente dar conta e eu não estava dando conta. Era mais um sentimento de insuficiência, era de sentir que não estava sendo boa o bastante para poder fazer o que precisava ser feito, porque eu sei que quando nós fazemos um vídeo é de forma geral, nós estamos falando de linhas gerais, talvez ela conheça a história de muito mais mulheres, de mulheres que realmente queiram viver a vida anterior, mas essa não foi a minha realidade. Talvez eu seja uma exceção, mas se você se identifica comigo, coloca nos comentários aqui, sou uma exceção, para eu saber que eu não estou sozinha. No meu caso, na minha experiência, não foi por falta de entrega. Foi por não ter mais condições físicas realmente, emocionais, para poder seguir cuidando de um casal de gêmeos. Então não tem a ver com querer viver a vida anterior, como não resistir à maternidade, não querer resistir. Eu nunca tive problema, por exemplo, de trocar fralda, de várias fraldas de cocô, nunca tive esse problema, não tenho, eu sei que faz parte. Eu acho que esse é um processo natural da vida, a gente vê os nossos filhos crescendo e dependendo cada vez menos da gente. A trocação de fralda faz parte, ensinar faz parte. Só que eu não estava dando conta fisicamente. Eu não tinha emoções para resistir toda aquela privação de sono. Então, quando a minha vivência foi de que eu me arrependi de ter filhos, foi: essas crianças merecem uma mãe que tenha mais capacidade de cuidar delas do que eu estou tendo. Como eu sempre digo, a maternidade traz para a superfície dores que já existem em nós. E aí ela trouxe para a superfície esse sentimento de que muito
seguia na minha vida de eu achar que nunca era boa o bastante, desse sentimento de que, eu não sou capaz de fazer determinadas coisas. Então a maternidade trouxe isso e a privação de sono me trouxe muito esse sentimento de que eu não estou dando conta, eu não sou capaz, eu não vou conseguir cuidar dessas crianças, se é assim eu não consigo. E eu me arrependo de ter colocado essas crianças no mundo, porque eu não vou dar para elas o melhor que elas podem ter. Não tem a ver com querer viver o passado. Uma das falas da Ivana nesse vídeo, eu concordo muito, muito com ela, acho que ela é muito feliz nos que ela fala, que é: o sentimento de arrepender-se de ter filho não tem a ver com o seu filho, mas com a situação que o seu filho te coloca. E isso eu concordo totalmente com ela, porque quando eu vivi essa experiência, não foi porque eu não queria os meus filhos, mas pela situação que eles me colocou diante dessa privação de sono, de encarar de frente esse limite que estava sendo ultrapassado há muito tempo. E me mostrou que realmente eu sou capaz, por mais difícil que seja a situação, eu sou capaz muito mais do que eu imagino. Então, é onde eu falo que a maternidade é uma via de autoconhecimento valiosíssima quando você está olhando para você, percebendo os seus sentimentos, percebendo as suas emoções, percebendo o que está acontecendo e não simplesmente sendo atropelada por tudo. É mais realmente olhar para si e ver realmente a sua dor, é encarar a sua dor de frente, é superar a sua dor, ou então buscar se aperfeiçoar cada vez mais, do que realmente querer viver outra vida, querer viver a vida do passado. Então hoje, quando eu estou lidando com alguns desafios com meus filhos, principalmente quando eu estou... Hoje a gente dorme a noite inteira, então a privação de sono já diminuiu, já passou, mas quando eu me deparo com as dificuldades da vida dos toddlers, né, dos terrible two, que é terrível realmente, eu paro e penso: "O que está faltando?", né, eu consigo ter uma reflexão mais clara e perceber que é mais uma limitação minha do que propriamente dos meus filhos. Então é perceber o que meu filho está trazendo para mim, qual é a dificuldade que eu preciso observar, que eu preciso trabalhar para que eu consiga educá-lo de uma forma melhor e mais saudável. Não necessariamente que eu quero viver o passado. Nesse vídeo eu quero dizer: não se sinta culpada por se sentir que se arrependeu, e observe o que realmente está vindo para você, qual sentimento está vindo para você. Se é realmente um arrependimento, se é alguma dor que está sendo mexida, se é alguma ferida que está sendo exposta, em que você achou que já estava cicatrizada, se é realmente alguma necessidade que não está sendo atendida dentro da... E aí quando eu digo necessidade, é realmente necessidade, não é uma vontade. Como dormir é algo extremamente necessário para as pessoas, e a gente, quando passa por essa privação de sono, a gente se transforma, então a gente precisa entender isso sim, as mães precisam cuidar disso, e é difícil realmente buscar meios de amenizar essa situação, mas também perceber as nossas capacidades, perceber realmente o nosso potencial de estar superando a cada uma dessas situações que nós temos vivido, que vamos vivendo com a maternidade. Obrigado por ter assistido, dá o seu like se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo o que você achou para que a gente possa trocar mais ideias e quem sabe trazer outros vídeos referente a esse assunto.